ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia até a tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Deus tenha misericórdia da minha vida. Me usa do jeito que o Senhor achar melhor. Me dê graça, me dê sabedoria e me dê sensibilidade. Eu quero ser usado por Ti, Deus, e contribuir na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, através desse texto que foi feito, a leitura, que é a Tua palavra. Abençoa esse momento em nossa vida, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Olha, Moisés é um personagem riquíssimo em detalhes. Moisés, ele era uma figura de Jesus. Então, quando nós olhamos para Moisés na Bíblia, nós devemos de imaginar de uma maneira similar como Moisés foi usado para libertar o povo do Egito. Jesus também nos libertou do império das trevas. Eu vou pedir uma gentileza. Você confere seu celular aí? Se não está no silencioso, põe ele no silencioso. Faz esse favor. Dá uma conferida. Tá? Então Moisés, ele é um personagem que tem muita informação, eu diria assim, se nós fôssemos ficar pensando aqui, estudando de maneira detalhada o personagem Moisés. Um homem escolhido por Deus, um homem marcado por Deus para mudar a história de muita gente. Um homem que vê, através da vida dele, sinais, prodígios e maravilhas acontecerem. Um homem que conduz um grupo de aproximadamente, arredondando assim, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Não era pouca gente. Hoje em dia, com toda a tecnologia que se tem, os meios de comunicação e a estrutura montada, é difícil de você administrar uma cidade como a nossa, por exemplo, com 450 mil, um pouco mais, talvez, de habitantes. Imagine que Moisés, ele conduzia um grupo de pessoas que era 6 vezes o número de habitantes de Piracicaba. Não era pouca gente, não eram poucos os problemas, não eram poucas as dificuldades. Mas Moisés, ele estava ali à disposição de Deus, para ser usado por Deus, para contribuir de alguma forma na vida daquele povo conhecido como povo de Deus. E Moisés, ele vive momentos muito especiais. Mas ele vive, por exemplo, até pela manhã eu comentei com os irmãos, ele vive um momento que é marcante, que é quando o povo está reclamando, porque o povo gosta de reclamar. O povo faz parte, parece que, da rotina do povo reclamar. É difícil do povo estar satisfeito.
É difícil o povo estar feliz. É difícil o povo estar... É muito difícil. Isso não é agora. Isso vem lá de trás. Então, em um dado momento, o povo está reclamando com Moisés, que eles querem água, e Moisés conversa com Deus, e Deus fala para ele, Moisés, você, pega o cajado, conversa com a rocha, e vai sair água. Já tinha saído água em outro momento, ia sair novamente, mas o Moisés, ele em um momento da vida dele, momento como eu e você também nós passamos, às vezes, aquele momento de pico emocional, onde às vezes a gente acaba falando o que não deve falar, ou fazendo o que não deve fazer, explodindo, que seja dessa maneira. A pessoa explode. O Moisés, ele bate na rocha 2 vezes. Não era para ele bater, era para ele conversar com a rocha. Mas ele bate, e a atitude dele de bater na rocha desencadeia sobre a vida dele consequência tal que ele não chega a pôr o pé na terra prometida. Ele não entra na terra prometida por causa daquele momento equivocado em que ele mesmo passa e faz o que não é para fazer. Então, nós vemos muita coisa boa acontecendo através da vida do Moisés. Nós vemos o povo sendo libertado no Egito, nós vemos o povo tomando água boa a partir da vida do Moisés, usado por Deus ali no deserto. Nós vemos o povo comendo carne à vontade, comendo maná à vontade, a partir da vida de Moisés. Nós vemos o mar se abrindo, e o Moisés, ele tinha muita coisa boa para a gente ficar pensando e refletindo a respeito da vida dele com Deus. E entre muita coisa boa que ele tinha, esse tempo que nós estamos aqui juntos pensando, vai nos mostrar a partir do verso 7 que o Moisés, ele costumava, não era um acaso, não era algo que, olha, tal dia aconteceu, não foi, não era assim, era costumeiro. Moisés, verso 7, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava a tenda de tenda do encontro. Quer dizer, o Moisés, ele era alguém que, entre muita coisa boa que ele tem para nos ensinar, ele tinha o tempo dele com Deus. Ele tinha o espaço dele reservado para se relacionar com Deus. Ele prepara um espaço, um ambiente onde Deus vai falar com ele, onde ele vai falar com Deus. E isso é legal de nós olharmos e nós irmos pensando, opa, pera lá, o Moisés, ele era alguém que tinha o tempo dele com Deus, o lugar dele com Deus. Aqui é chamado de tenda do encontro, tem gente que chama de quarto de guerra, tem outro que chama de Getsemane, tem outro que chama de Val de Jaboque, tem outro que chama de Peniel. Cada um dá nome para o seu espaço, para o seu momento com Deus, do jeito que achar melhor fazer. O importante é nós olharmos o quê? Nós olharmos que o Moisés, ele tinha essa prática. A prática de preparar um espaço, de preparar um lugar e manifestar os desejos, os pedidos, as necessidades dele, todas diante de Deus, naquele lugar chamado tenda da congregação. O povo ficava olhando, o povo ficava observando. Quando Moisés ia, o povo já sabia, bom, Moisés, ele está indo para a tenda, e ali alguma coisa vai acontecer, Deus vai bradar. E o povo, a Bíblia diz, o texto que nós fizemos a leitura diz que o povo ficava acompanhando, ficava observando. A nuvem baixava, a glória de Deus se manifestava naquele lugar, Deus falava. São algumas coisas importantes para nós pensarmos juntos aqui, coisas semelhantes ao que está acontecendo aqui agora. O Moisés ia para o tempo dele com Deus e o povo ficava atento.
porque o povo sabia que alguma coisa ia acontecer. Esse é um entendimento. Eu quero daqui a pouco pontuar com você algumas questões dentro da nossa reflexão, mas eu acho válido nós pensarmos isso daqui. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em um outro texto bíblico está escrito assim: vale mais um dia à porta, nos átrios, do que 1000 em qualquer outro lugar. Então, só na porta do templo, vale mais um dia do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós vamos olhar na Bíblia e nós vamos ver personagens valorizando o momento, valorizando o tempo deles estarem juntos ali com Deus. E aí eu quero dizer para você assim, propor para você pensar. O fato de você ter saído da sua casa hoje e ter vindo para cá, isso está liberando sobre a sua vida alguma coisa sobrenatural. Tem algo acontecendo na sua vida nesse momento. Tem algo acontecendo na sua casa, na sua família, nesse momento. Por causa da sua atitude. Nós fizemos a reflexão e ouvimos várias vezes no começo do ano que a ação aqui da terra provoca a reação do céu. Então, quando nós saímos da nossa casa e chegamos até o templo, nós estamos dizendo para Deus assim, eu acredito que o Senhor tem algo para fazer na minha vida, por isso eu estou aqui nessa noite. O Moisés, ele tinha esse comportamento, ele ia até a tenda, porque ele sabia que na tenda Deus ia se manifestar e Deus ia falar com ele. Tanto que o texto diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Moisés, ele tinha essa certeza, essa convicção, e eu penso que nós todos devemos ter essa convicção de sabermos que nós estamos aqui nessa noite, mas que Deus está aqui nessa noite, falando com cada um de nós, desde os juniores até o ancião. Deus está falando com todos nós, termos a certeza de que Deus está nos ouvindo, e Ele vai nos responder. Ainda antes de vir para cá, ali no estacionamento, a Sabrina, que está agora com as crianças na sala de aula, ela me falou: pastor, há pouco tempo atrás eu fiz um voto com Deus, apresentei o voto a Deus e Deus já me deu a resposta. Aquilo que eu estava esperando, Ele fez. Quer dizer, dos 12 dias para cá tem quanto tempo? Hoje é dia 7 com mais 16, que foi do final da campanha, 7 com 16, 23 dias mais ou menos, 24, 25 aproximadamente, levou esse tempo para a pessoa receber uma resposta da parte de Deus. Mas ela recebeu mais, ela disse, do que ela estava imaginando, do que ela estava esperando. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus, nós temos que ter esse entendimento. As coisas, muitas vezes, elas acontecem na hora, instantaneamente, mas muitas vezes as coisas elas acontecem com o passar dos dias, com o passar do tempo. Nem tudo vai acontecer de maneira instantânea. Eu não posso dizer para você, isso não é falta de autoridade ou falta de convicção, isso é juízo. Eu não posso dizer para você que Deus vai fazer ou está fazendo e agora Ele vai te entregar algo, porque tem coisa que Ele vai fazer agora. Tem coisa que Ele está agindo nesse momento na nossa vida, mas tem coisa que vai se materializar com o passar dos dias. Tem coisa que vai se materializar com o passar das semanas, meses ou até anos. E nós temos que ter essa paciência, esse entendimento, essa perseverança, essa disciplina de permanecermos na presença de Deus. O Moisés, ele ia até a presença, a tenda da presença ali, e na tenda ele se relacionava com Deus. Deus falava com ele como se estivesse conversando com um amigo, face a face. Você me ouve falar nessa noite, mas eu quero que você não se esqueça que, na verdade, quem está falando com você é o próprio Deus, através da minha vida. Eu sou apenas, então, somente uma ferramenta aqui.
como agora há pouco o Leandro e os músicos eram uma ferramenta usada por Deus, os diáconos são ferramentas usadas por Deus, o pessoal que está na mídia ou na sala de aula são pessoas que colocaram a vida assim à disposição e disseram: Deus, me usa nessa noite para falar com os teus filhos. Então eu estou aqui, você está me vendo aqui, mas na verdade por trás há um Deus que pode todas as coisas, há um Deus que é vivo e verdadeiro, há um Deus que sabe tudo o que está acontecendo com você, na sua casa, na sua família, no seu coração. Há um Deus que não dorme, a Bíblia diz, e ele nem tosqueneja, ele nem pisca. Há um Deus que sabe de todas as coisas, e ele está olhando para cada um de nós, e ele está dizendo nessa noite: eu valorizo o relacionamento, eu valorizo aqueles que me buscam, eu respondo àqueles que por mim esperam, de mim esperam algo, eu valorizo. Então a conversa dessa noite gira em torno disso. E aí eu quero pontuar, vou até falar, não costumo falar quantos pontos são, mas eu vou pontuar. Você que gosta de anotar, primeiro ponto baseado no texto lido: a proximidade. A proximidade na busca por Deus. É nós nos aproximarmos cada vez mais. O Moisés era uma pessoa que ele estava se aproximando. O texto diz que ele costumava, quer dizer, era algo corriqueiro. Aquilo que você fez hoje, por exemplo, você tomou sua água, você tomou seu café pela manhã, fez o seu almoço, talvez já fez o jantar, talvez está igual eu, com a barriga roncando, vai fazer depois o seu jantar, não importa. O importante é aquilo que você faz de maneira corriqueira. O Moisés, ele fazia, era corriqueiro, ele estava acostumado a chegar na presença de Deus. O primeiro ponto fala disso, a proximidade na busca por Deus. É o interesse, é a intenção, é a vontade, é a certeza, é o entendimento, é a consciência de que aqui nós estamos dentro de um barracão. Aqui nós estamos dentro de 4 paredes, aqui nós estamos juntos num lugar que belezura ou formosura não tem, mas o Deus Criador dos céus e da terra, Ele está aqui nesse lugar, contemplando cada coração, contemplando cada vida, contemplando cada homem, contemplando cada mulher que veio para esse lugar para ouvir o que Deus tem para falar. Então, em primeiro lugar, primeira pergunta que eu tenho que fazer para você, para mim, para nós. Primeira pergunta para todos nós pensarmos juntos: quão próximo eu estou de Deus? Quanto eu tenho buscado a presença desse Deus? Quanto eu tenho desejado? Qual tem sido o tamanho da minha fome por esse Deus? Tiago capítulo 4, verso de número 8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Não importa como você chegou aqui, não importa, entenda isso. Talvez você chegou aqui triste, talvez você chegou aqui preocupado, talvez você chegou aqui desanimado, talvez você chegou aqui com coisa tão séria para ser resolvida e você veio para cá assim, com esse entendimento: eu preciso ir para a igreja porque ali Deus vai falar comigo de alguma forma, alguma coisa Deus vai fazer. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que se você se aproximar de Deus, Deus vai se aproximar de você. Com outras palavras, se você desejar esse Deus vai te transformar numa propriedade exclusiva dele. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Às vezes acontece, não sei, comigo já aconteceu, talvez com você aconteça também, não sei. Posso falar de mim. Às vezes por dificuldades, por comportamento equivocado, parece que Deus não vai ouvir, Deus não vai responder. Parece que Deus... Eu já tive sentimento assim. Eu já tive, mesmo enquanto pastor. Nossa, pastor, até você, até eu. Às vezes a gente vem para cá, e a gente vem assim, Gabriel, pensando: acho que Deus não vai me ouvir.
Acho que Deus não vai falar comigo. Eu fiz isso, ou eu fiz aquilo, ou eu fiz aquilo outro, ou eu estou numa situação assim, assada, cozida ou frita. Deus não vai me responder, Daniel. Deus não vai me... É engano nosso, e é uma armadilha que o inimigo ele prepara para que nós consigamos acreditar nele e deixemos de acreditar em Deus. A Bíblia ensina para nós que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Deus não leva em conta, muito pelo contrário. Buscar-me-eis e me achareis, diz a palavra do Senhor, quando me buscares de todo o vosso coração. A condição nessa noite para que eu e você sejamos tocados por Deus, respondidos por Deus, ajudados por Deus, é desejar. Essa é olhar o exemplo. Olhar o exemplo. O Moisés, ele estava desejando. É interessante que o Moisés, ele estava desejando a Deus, mas a Bíblia diz que ele vai para a tenda e vai junto dele um rapaz. O nome do rapaz é Josué. Domingo nós falamos de discipulado. E hoje nós estamos aqui pensando sobre um personagem chamado Moisés, mas um outro personagem que se aproxima de Moisés. Veja como que é importante nós buscarmos a face de Deus. O Moisés buscava a face de Deus. O Josué passou a buscar a face de Deus também, porque ele olhava, ele via, ele acompanhava o Moisés. As nossas ações, as nossas atitudes, por mais que nós não pensemos nisso, mas elas influenciam aqueles que estão à nossa volta. Em Números 13 e 14, vai mostrar quando os espias eles vão dar uma olhada na terra, ver se a terra era boa mesmo, o que tinha naquela terra, e eles voltam falando, olha, a terra é boa, o fruto dali é um fruto diferenciado, mas ali tem gigantes e nós somos como gafanhotos aos olhos deles. A Bíblia diz que muitos passam a chorar, a lamentar e a desacreditar da vitória, da resposta, do milagre, porque havia gente que havia influenciado para o mal. Mas Josué e o Caleb, esse mesmo Josué aqui, ele diz assim, olha, a terra é boa e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará. E nós, esses adversários que lá estão, nós vamos comê-los como se fosse pão. Para nós, eles não farão diferença alguma. Nós vamos conquistar o que Deus tem para a nossa vida. É a convicção de gente que busca a Deus. Quando nós buscamos a Deus, o obstáculo, a dificuldade, o problema, a luta, a prova, a circunstância pode ser extremamente difícil. Mas a presença de Deus, ela ocupa um lugar em nosso coração e nos dá a certeza da vitória. E ela dá àqueles que estão à nossa volta a certeza dessa vitória também. Diga amém, diga graças a Deus. Por isso, irmão, que é importante você estar aqui e estar junto com a sua esposa aqui. Por isso, irmã, é importante você estar aqui e estar junto com o seu marido aqui. Por isso é importante você estar junto com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com a sua filha, com o seu amigo, com a sua amiga. Por isso que é importante nós nos aproximarmos de pessoas que acreditam no milagre, acreditam na resposta, acreditam na vitória. É importante, a Bíblia nos ensina, lá no Salmo de número 1, assim, é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpio, não se assenta à roda de escarnecedor, não se detém no caminho dos pecadores. Com outras palavras, é feliz a pessoa que faz a escolha das suas companhias. É feliz a pessoa que escolhe bem perto de quem ela quer estar. O Josué tinha muita gente para ele escolher estar perto. Ele escolheu estar perto do Moisés. Enquanto Moisés ia para a tenda buscar a face de Deus, o Josué estava ali, a postos e pronto, esperando para que o Moisés saísse e ele se aproximasse. Isso aí vai marcar, vai caracterizar a vida de vitória de uma pessoa.
Então, eu reforço a importância de você estar aqui, tanto para você quanto para quem está do seu lado, porque você acaba sendo uma ferramenta usada na vida de quem está do seu lado. A importância de você estar aqui para o seu familiar, o seu amigo, aquela pessoa importante que é do seu coração, que não está aqui nessa noite, mas que através da sua vida será abençoada também. A proximidade, primeiro ponto, a proximidade na busca por Deus, é nos aproximarmos de Deus em primeiro lugar, e nos aproximarmos de pessoas que são de Deus e que buscam a Deus e que desejam a Deus em segundo lugar, é darmos a pessoas a oportunidade de estarem perto de nós, para que todos nós juntos desenvolvamos o nosso relacionamento com Deus. Segundo ponto, dentro do Êxodo 33:11, diz assim, Êxodo 33:11, então Moisés voltava para o acampamento, e o jovem que o ajudava, Josué, não se afastava da tenda. Segundo ponto, intimidade na comunhão. Primeiro ponto, proximidade na busca por Deus. Segundo ponto, intimidade na comunhão. A intimidade, falamos disso no domingo. Domingo nós falamos de discipulado, falamos do modelo que é o relacionamento, falamos da importância de nós ajudarmos pessoas que estão à nossa volta. Agora nós estamos aqui olhando para quem? Olhando para um Moisés, que ele tinha tudo. Irmão, você pense comigo aqui, o Moisés tinha tudo para ser aquele cara arrogante, aquele cara prepotente, aquele cara orgulhoso. Você tem noção do que nós estamos fazendo a leitura? O texto diz que Deus falava com o Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Ele podia sair daquela tenda ali e sair assim, botando uma maior banca. Eu estava falando com Deus, deixa eu quieto, não mexe comigo não. Ele podia. Ele estava se relacionando de uma maneira muito íntima com Deus. Mas ele sai da tenda e ele vai para o acampamento. Ele vai para junto dos demais. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso importante. Eu já vi músicos sendo escoltados por seguranças. Meu Deus do céu. Eu já vi, ninguém me contou, eu já vi pregador sendo escoltado por segurança. O povo quer fazer uma foto, quer apertar a mão, quer dar um abraço. O povo simplesmente quer ver aquela pessoa que ele só vê na TV, ou só vê no CD, ou no DVD. Ele só vê a pessoa, talvez, numa plataforma, ou em rede social. E de repente ele tem a oportunidade de estar perto, ele quer ver, ele quer chegar perto. São muitos os que andam cercados por segurança. São muitos os que andam como se eles estivessem num outro patamar. Talvez ninguém possa tocar, ninguém possa chegar até ele. Irmão, irmã, eu e você, a Bíblia diz que a humildade precede a honra. A humildade, ela vem antes da honra. Uma pessoa humilde, Deus, ele exalta aquele que se humilha, mas ele abate aquele que se ensoberbece. O de coração altivo, ele é abatido. Deus, ele segura, ele não deixa uma pessoa orgulhosa avançar. É o jeito que Deus trabalha. Então nisso é legal a gente pensar junto aqui. Nós estamos falando, conversando, nos relacionando, ouvindo o que Deus tem para falar com cada um de nós. E nós não temos motivo nenhum para nos orgulharmos diante de ninguém, para nós crescermos na panela, né, como costuma falar, diante de ninguém. A humildade no trabalho, a humildade com o amigo, com a amiga, a humildade com as pessoas, isso aí é característico de gente que tem vida com Deus. Gente que tem vida com Deus não anda com o nariz empinado para cima. Aliás, está na Bíblia, uma pessoa que muitas vezes ela é repreendida e ela endurece a cerviz, ela fica com essa parte do corpo virada para o alto, assim, essa pessoa ela vai ser quebrada de um jeito que não vai ter conserto. Deus, ele está falando e está chamando a atenção de todos nós nessa noite a respeito do quê? A respeito da importância da intimidade e da comunhão. Comunhão entre os irmãos. O Josué estava junto com Moisés.
O Josué acompanhava o Moisés, mas o Moisés sai da tenda, ele vai para junto do povo. Ele não se isola, ele não se acha, ele não se coloca numa condição diferente dos demais. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te promover, Deus vai te levantar lá onde você está trabalhando, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida e através da sua vida, mas não se esqueça que Deus, Ele está agindo em sua vida para que você seja uma ferramenta na vida de outras pessoas. Esse é o jeito de Deus trabalhar, Ele nos abençoa para que nós também possamos abençoar outras tantas pessoas. É amar a Deus sobre todas as coisas. Nós refletimos sobre isso há poucos dias. E o próximo como a nós mesmos. João 15,15 diz assim, já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. E, em vez disso, os tenho chamado amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Olha só, Jesus falando, Jesus conversando. Primeiro ponto, proximidade, busca, desejo. Segundo ponto, intimidade, relacionamento, comunhão, desenvolver amizade. Falei disso há poucos dias, volto a falar, reforçar. Nossa igreja é uma igreja que tem uma ferramenta muito jóia, chamada célula. Muitas pessoas participam das células, muitas pessoas vão ali, tem um tempo, é gerar novas amizades, é compartilhar experiências, é aprender junto, é ser tocado, é ser abençoado por pessoas, uns pelos outros, intimidade e comunhão. Intimidade e comunhão, a importância de nós nos envolvermos uns com os outros enquanto e como corpo de Cristo. Terceiro e último ponto para nós finalizarmos a nossa conversa, a busca constante pela presença de Deus. Em Êxodo 33,14 diz assim, Êxodo 33,14, respondeu o Senhor, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Deus antes havia falado com Moisés, eu vou enviar o anjo. Aí Moisés falou, não, de jeito nenhum. Se o Senhor não for junto, não vai rolar, não vai dar certo. Sabe, muitas pessoas, e isso é triste, mas é um fato. Muitas pessoas vão tomando decisões na vida sem se preocupar se Deus está junto no negócio ou não. Tem gente que casa sem se preocupar se Deus está naquele casamento ou não. Tem gente que viaja sem se preocupar se Deus está naquela viagem ou não. Tem gente que abre empresa sem se preocupar se Deus está naquela empresa ou não. Tem gente que inicia jornada de trabalho sem se preocupar se Deus está com a pessoa naquela jornada de trabalho ou não. Tem gente que vai seguindo a vida, contando os dias, sem se preocupar se Deus está junto com a pessoa ou não. O Moisés, ele diz, não, se o Senhor não for junto, se o Senhor não estiver conosco, não vai rolar, não vai dar certo. Nós precisamos que o Senhor esteja conosco. É o terceiro ponto para a nossa reflexão, o desejo constante pela presença de Deus. Primeiro ponto, proximidade, nos aproximarmos de Deus. Segundo ponto, intimidade, comunhão com Deus. Terceiro ponto, busca constante pela presença de Deus. Salmo 27:8 diz assim, meu coração diz de vocês, busquem a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei. A presença de Deus. Irmão, irmã, todos nós estamos aqui buscando respostas, sim ou não? Tem alguém que está esperando de Deus alguma resposta aí? Diga, saiu fraquinho, né? Todos nós estamos esperando respostas. Todos nós estamos esperando que algo aconteça. Um espera uma resposta profissional, outro espera uma resposta financeira, outro espera uma resposta conjugal, outro espera uma resposta física, outro espera uma resposta sentimental, outro uma resposta emocional,
outro espera uma resposta familiar, cada um espera uma resposta. Alguns esperam 2 ou 3 respostas, ou até mais. Todos nós estamos aqui esperando em Deus respostas. E é importante que nós pensemos nesse exemplo de Moisés. O Moisés, ele é alguém que valoriza a presença de Deus. O Josué é alguém que se aproxima desse Moisés e fica junto dele, tanto que quando Moisés morre, vai morrer, Deus coloca no lugar do Moisés o Josué. A postura do Josué, a postura daquele que acompanha e que segue aquele que buscava a Deus, determina na vida dele uma mudança de história. Ele vem a dar continuidade ao chamado de Deus na vida daquele povo. Sabe, nós estamos aqui, eu vou finalizar a conversa com você, propondo pensar assim, nós estamos aqui. E já que nós viemos para esse lugar, já que nós estamos nos envolvendo com esse Deus, que nós busquemos cada vez mais a esse Deus. Já que nós estamos tendo essa oportunidade de ouvir Deus falar conosco, que nós desejemos e tenhamos cada vez mais intimidade com esse Deus. E já que nós estamos aqui, que aproveitemos e tenhamos a convicção da presença. Digamos para Ele em tudo que nós formos fazer. Comecemos o nosso dia fazendo a nossa oração. Eu quero o Senhor junto comigo nesse dia, em tudo aquilo que eu vou fazer. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Diz assim a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, meu irmão, ajude minha irmã a entender. Você vê que eu falei, pontuei, eu não detalhei vários pontos tão legais da vida de Moisés, mas eu mostrei também com a atitude de Moisés de bater na rocha. Eu mostrei que assim como eu, assim como você, o Moisés, ele era uma pessoa cheia de virtudes, de qualidades, mas era uma pessoa que também tinha as suas dificuldades, e ainda assim Deus se manifestava na vida dele e através da vida dele. Eu tenho muitas qualidades, irmão. Pode parecer que não. Verdade, pastor? Tem, irmão, de verdade. Eu tenho qualidades. Mas eu tenho também muitas falhas, muitas dificuldades que aí Deus vai me ajudando e eu vou me esforçando também para superar. Eu sei que você tem muitas qualidades também, mas você não tem só qualidade, não. Você tem algumas dificuldades aí que você vai se esforçar e Deus vai te ajudar a vencer, a superar essas dificuldades. Mas independente das qualidades ou das dificuldades, Deus está agindo na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Ele está agindo nesse lugar e Ele tem resposta para nós. Amém? Se coloque em pé, por favor. Eu quero te convidar a fazer a sua oração agora a Deus. A sua oração ela vai ser uma oração simples. Você não vai se preocupar de fazer uma oração complexa, nada. Você vai dizer: Deus, eu quero cada vez mais ser íntimo do Senhor, cada vez mais ser próximo do Senhor. É o que eu quero. Eu quero me aproximar de Ti cada vez mais. E Deus vai responder. Eu não sei, se der, Leandro, se não der, não tem problema. Cantar aquela música que nós cantamos na campanha, acho que do ano passado, nem sei. Te amo, Deus. Pode ser? Podemos junto cantar essa música? Os músicos vão se organizando aqui. Você vai fechar os seus olhos agora e vai levar seu pensamento a Deus. Você vai falar com Ele. A sua oração é essa: Deus, eu quero ser mais íntimo do Senhor, quero ser mais próximo do Senhor, eu quero ser mais amigo do Senhor, eu quero ouvir a Tua voz com maior clareza, maior sensibilidade. Essa é a sua oração, irmão. Que você é falho, Deus sabe. Você sabe, e Ele vai ajudar a vencer as falhas, as dificuldades. A sua presença aqui é algo muito importante. Deus falava com Moisés naquela tenda. Deus se manifestava ao Moisés. E Ele dava ao Moisés o direcionamento para a vida dele e para a vida daquele povo todo. Meu Deus, obrigado, muito obrigado.
por essa oportunidade rica, valiosa, de estarmos juntos aqui nesta noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela vida do irmão, da irmã que está aqui dentro desse templo conosco. Obrigado pela vida daqueles que estão conosco pela primeira vez, a vida daqueles que estão conosco já, ó Deus, pela segunda vez, ou aqueles até mesmo que estão conosco diariamente. Meu Deus, obrigado pela vida de tantas pessoas que estão nas suas casas, talvez no trabalho, talvez em trânsito, ouvindo, cultuando, procurando de alguma forma ouvir a tua voz. Nós estamos aqui para dizer, Deus, que nós somos falhos, mas o Senhor é um Deus santo e nós desejamos o Senhor cada vez mais, dia após dia, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Bata a palma para o Senhor. Vamos lá. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Vamos junto, com força. Quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Vambora, do começo. Te amo, Deus. Levanta a sua voz agora, vai. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Deus está olhando para você nessa noite. Ele está liberando sobre a sua vida da graça, da bondade e da misericórdia dele. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Tua bondade me seguirá, vai. Declara com força. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que
é bom, é fiel e te ama. Glória a Deus. Graças a Deus. Não se esqueça disso. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Glória a Deus por isso. Hora de contribuir. Vamos contribuir? Para nós irmos embora para casa. Quem já jantou aí? Deixa eu ver. Ninguém, só o Cid.